Estamos organizando algumas coisas técnicas aqui, mas estamos quase lá. Pronto. Tá. Estamos no YouTube também agora. Ana, dá uma conferida pra gente, tá tudo bem lá? Consegue dar uma olhada pra gente? Eu acho que sim. Vamos conectar a terceira via aqui. Também. YouTube tem um pouquinho de atraso. Dá um oi aqui pro pessoal do Instagram também. Ela que tá chegando. Vamos falar hoje sobre ciclos femininos, sobre as maravilhas do menstrual, que a gente nem sabe que tem, que existem. Mas eu acho que podemos esperar mais, só mais um pouquinho até que mais um pessoal entre. A gente atrasou um minutinho, uns minutinhos aqui, mas também tá tudo bem. Deixa eu ver. Vai ficar salvo lá no YouTube, não precisamos gravar aqui. Lembrando que a gente está também ao vivo no YouTube. Oi, Camila, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje vamos falar sobre ciclos, ciclo menstrual feminino, as maravilhas do ciclo e tudo que a gente pode usufruir e tirar dessas experiências do ciclo feminino que nós temos a dádiva de ter. Então eu vou começar. Vocês estão vendo a minha tela aí? Aquela que eu compartilhei. E com base, então, no que o ciclo menstrual pode nos trazer, a gente pode identificar fases, pode identificar energias, pode identificar arquétipos que a gente vai usar para o nosso próprio bem-estar, para o nosso sucesso, para a nossa realização, tendo em vista que as energias do momento podem ser usadas a nosso favor. Não, Camila, pelo Insta não dá para ver. Eu depois vou deixar ao vivo no YouTube, e quem tiver o link da aula pode assistir, tá bom? Por enquanto eu vou falando aqui, estou transmitindo aqui, mas para vocês saberem o conteúdo, tá bem? Porque acho que essa live do Instagram não vai ficar gravada, tá? Mas depois eu compartilho o link com vocês. Não se preocupem. A Ana mandou o YouTube aí para vocês. Obrigada, Ana. Equipe técnica. Então, um pouquinho sobre mim, né? Quem é a Larissa? A Larissa é uma pessoa bem sonhadora, fonoaudióloga de formação, que migrou para a Alemanha já há quase 9 anos. E neste país que a acolheu, ela se tornou mãe e ela conheceu as soluções naturais, ela conheceu os óleos essenciais, e aqui ela então descobriu uma forma de se cuidar naturalmente e de cuidar do seu ser mulher também. Porque não adianta a gente só se cuidar e não se entender como um ser feminino, como um ser
que tem muito poder. E a Camila, que está nos assistindo aí pelo Instagram ou agora pelo YouTube, ela também é uma pessoa que sabe muito sobre o feminino e que traz muito feminino aí com a ciência do cacau. E ela entende também a questão do poder do feminino. E com base nisso, eu fui descobrindo, né? E cada vez mais acreditando e reforçando que é muito possível a gente se amar e viver a nossa essência, mesmo sendo uma mulher moderna, que tem tantas faces, que tem tantas habilidades, que tem inúmeras facetas, né? A gente é muitas dentro de uma só. E eu acho que devemos reconhecer todas essas pessoinhas que moram na gente, todas essas faces que moram dentro da gente, para usá-las sempre a nosso favor. Então, eu trago um lembrete aqui para vocês, que é de uma autora alemã, Christiane Doller. Ela fala que uma mulher que está totalmente ancorada consigo própria e com o ciclo da vida e com as forças que rodeiam a ela mesma, ela não vai se perder nesse mundo, por mais violenta que seja essa tempestade. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos nos conhecer e estarmos ancoradas em nós mesmas para poder enfrentar qualquer tipo de coisa. E aí a gente se pergunta, né? Mas por que eu deveria conhecer o meu ciclo menstrual? Se é uma coisa que acontece todo mês, se é uma coisa que se repete sempre da mesma forma, todas as mulheres passam por isso, por que eu devo conhecer o meu ciclo? Uma delas é a questão do autoconhecimento. A energia da observação que a gente coloca nesse processo, ela traz um conhecimento único sobre a gente mesma. Porque o corpo, ele conversa com a gente o tempo todo. E ele vai nos enviando sinais que vão nos mostrando caminhos. Se a gente não estiver atenta, a gente não consegue reconhecer esses sinais e não consegue atuar em nosso favor. Sabendo, né, que o conhecimento liberta, nós temos o benefício da liberdade. Porque se a gente conhece a própria força, nada mais nos segura. E saber até onde se pode ir com aquilo que a gente está enfrentando agora, ajuda muito e ajuda a nos respeitar a nós mesmos. E respeitar a gente mesmo é respeitar o outro também, porque eu estou dando para o outro o melhor de mim. E isso nos dá poder, porque à medida que eu sei quem eu sou, nada pode me parar. E um poder de ser mulher é que o útero nos ensina sobre todas essas nossas sombras, porque ele nos leva a uma análise. Ele vai nos mostrando esse caminho da cura interior através dos sinais em cada fase do ciclo. E cada ciclo, uma nova cura. Cada ciclo, uma nova mulher. Então pensem quantas possibilidades de cura nós temos ao longo da nossa vida. Quantos ciclos menstruais uma mulher tem ao longo da vida? Inúmeros. E quando a gente desconhece essas informações a respeito do nosso ciclo, a gente está perdendo oportunidades de cura interna. Porque a gente não sabe nem como lidar. Mas o que é o sangue menstrual? O que é isso? Quando a gente fala em sangue menstrual, muito provavelmente aí na cabeça de vocês já veio nojento, né? Que palavras poderiam definir o sangue menstrual? Nossa, sangue. Ai, é muito particular. Ai, tem que ser escondido. É nojento, é sujo. Mas, na verdade, o sangue menstrual, ele é um material nutridor e bioenergizador. Porque imaginem vocês que é esse mesmo sangue que dá a vida, que nutre a vida de uma criança quando o óvulo é fecundado dentro da gente. Esse sangue, ele é limpo e ele é sagrado. E quando colocado, imaginem que quando colocado nas plantas, ele torna as plantas viçosas e saudáveis. Ele pode ser usado como um adubo muito potente, mas cuidado, ele deve ser diluído, porque ele é muito concentrado, tá? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Então, muita gente enxerga, muitas vezes, ao longo da nossa vida moderna,
A sociedade colocou o sangue menstrual como uma sujeira. Ele fica sujo, ele fica fedorento, a gente tem que trocar de absorvente diversas vezes ao dia, porque senão vai cheirar mal, senão a gente vai ficar suja, senão uma série de ensinamentos que nos foi colocado meio que goela abaixo e a gente não se questiona, né? A gente só aceita. Então, infelizmente, a gente aprende que desde a primeira menstruação, esse é um momento meio que de repulsa, assim, ai, nossa, tá menstruada. Ai, deixa ela tá menstruada. É sujo, representa uma desvantagem para a mulher. Ai, menstruar, que pena, né? Ser mulher, a gente menstrua. Opa, hoje eu já vejo isso com muito mais naturalidade e vejo como uma certa vantagem. Depois que a gente começa a aprender sobre ciclo menstrual, o que que isso nos ensina, se a gente souber assim, se observar, né? Então, pelo contrário do que sempre se aprendeu, o ciclo menstrual ele não torna a mulher fraca, ele não torna a mulher emotiva demais. E se acreditou já em algum tempo em que a mulher se tornasse pouco confiável, inclusive para assumir postos de poder, né, dentro das empresas. Ah, não, ela menstrua, ela fica um ser que não fica mais racional. Ela fica emocional demais para tomar decisões importantes. E esse tipo de crença acabou diminuindo a mulher. Ah, Camila, eu vou menstruar. Isso aí, é isso mesmo, sabe? A gente precisa é, gostar daquilo que o nosso corpo é e nos oferece. É uma grande oportunidade. E essa crença de que menstruação é uma desvantagem tornou a mulher pequena, nos tornou muito pequenininha durante os últimos anos aí. E isso nos coloca aí em conflito direto com o nosso feminino, porque à medida que a gente é feminina, que a gente tem uma energia feminina, a gente faz a energia masculina subir e predominar, porque a gente não quer ser fraca, a gente é moderna, a gente é forte. E à medida que a gente vai aceitando esse masculino predominante, a gente esquece o que é um ser de amor, que é o feminino. A gente esquece disso. E passa a ter contato muito mais intenso com o nosso outro lado, que na verdade não é a nossa natureza. Então, uma coisa que devia ser muito boa, que devia ser natural, ela se torna ruim, ela se torna sofrida, ela se torna indesejada. Quantas mulheres não tomam hoje, não usam métodos anticoncepcionais que inibem a menstruação? Elas não sangram. Tudo bem. Prefere assim, gosta assim, tudo bem, não se questiona. E eu um dia também pensei, putz, seria bem melhor se não menstruasse, se não sangrasse. Mas hoje, graças a Deus, com o conhecimento, a gente vai evoluindo aí na nossa caminhada, e vamos vendo que bom, que presente que é menstruar, que presente que é ser mulher. Aqui eu já trago de antemão uma dica aromática para as questões do conflito com o feminino, porque quando a gente não gosta de ver esse sangue, quando a gente não gosta de entrar em contato com esse lado que é tão feminino, que não tem nada mais feminino do que sangrar mensalmente. Todos os meses ela vem. E a gente quer que ela venha, a menos que nós sejamos tentantes, certo? Mas muitas vezes, nas questões de ciclo menstrual, permeiam conflitos com o feminino. As pessoas têm de não aceitar, inclusive assim, inconscientemente. Então, se vocês acham aí que existe alguma questão com o feminino de vocês, a gente vai ver mais para frente o que no corpo físico se manifesta. Aí seguem algumas dicas já para usar e para ir trabalhando essas questões, que, por exemplo, o Whisper trabalha a feminilidade, trabalha o libido, impulso sexual saudável. O óleo de rosas trabalha um ciclo saudável, já que ele atua um pouquinho na questão hormonal, ele atua também no nosso feminino, no ser mulher de verdade. O jasmim atua no útero saudável e o bergamota na aceitação, aceitação de quem se é. Também não tem nada mais poderoso do que se aceitar, né? Então, vamos para o ciclo menstrual. Meninas do Instagram, meninas do YouTube, deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa, alguma questão. Tô dando uma olhadinha. Não. Então, vamos falar sobre o ciclo menstrual. E o que que é, né? O ciclo menstrual é um micromovimento do nosso útero que, né, nos comentários, eu tô olhando aqui os comentários.
É verdade, imagino e acredito, viu. Eh, o ciclo menstrual, então, ele é um micromovimento do nosso útero, que gera uma série de mudanças corporais que afetam todos os meses, o nosso equilíbrio hormonal, o nosso peso, a questão da retenção de líquidos, a nossa acuidade visual, a nossa audição, a nossa tolerância à dor e muitas outras coisas que vocês sabem e que isso também é muito particular, de como esses, hormônios e todas essas fases agem na gente. Energeticamente, o útero físico e etérico, ele já processa e altera uma série de informações emocionais e psíquicas que a gente carrega o tempo todo. A gente está sempre tendo emoções, a gente está sempre tendo sentimentos, julgamentos, guardando coisas que não devia, e o nosso útero, ele é quase que um filtrador. Então ele é responsável também por uma questão de transmutar as coisas que acontecem aí no nosso sistema. Fisiologicamente, a gente sabe que o ciclo possui 4 fases bem definidas, né, que a gente tem quando a gente tem o privilégio de viver elas com toda essa consciência e essa condição de observação, elas passam a ser 4 pilares que meio que sustentam e nos induzem para o caminho da cura e da nossa força feminina. Um ciclo menstrual, ele pode ser mais curto, ele pode ser mais longo, mas tudo isso são fatores que estão diretamente relacionados com a nossa relação com o feminino, como a gente aceita o nosso feminino. Então, cada uma de nós deve observar como é que está o próprio ciclo, quanto tempo está durando. Tem ocorrido variações entre os ciclos, dias a mais, dias a menos, uma secreção um pouco diferente? Tem alguma relação com algum momento da vida que a gente está passando? Mais preocupações, mais ansiedades, mais responsabilidades? E se existem essas nuances, aí vocês já se perguntaram por quê? Por que isso acontece? Qual é a questão que de repente está pesando mais ou menos para um ciclo ser diferente do outro? E aí, do ponto de vista energético, dor menstrual não é normal. É, não é normal. Assim como o TPM também não é uma coisa muito normal. A gente já vai também falar sobre isso daqui a pouco. Do ponto de vista energético, em cada uma dessas fases a gente tem um arquétipo que se manifesta especificamente e que rege as energias desse período, né, desses dias ali. E é ele o responsável por nos trazer o conhecimento daquilo que a gente precisa reconhecer, entender e mudar, para que a gente consiga entender qual das nossas faces desta vida, né, dessa existência precisa de cuidados. E cada ciclo traz novas informações, que foi o que eu disse lá anteriormente, né? Cada ciclo é uma nova oportunidade. Cada ciclo é uma nova chance de mudar ou de curar uma pequena parte da gente. Olha que legal que é isso, né? Então a gente tem a oportunidade de olhar para o problema e de buscar as ferramentas que mais se encaixam no nosso momento, nas nossas crenças, nas nossas possibilidades. E quais são então as fases do ciclo, né? Vamos começar falando da fase da menstruação. A menstruação, ela simboliza a purificação. Tudo aquilo que o útero absorveu e meio que processou durante o ciclo, desculpa, durante o ciclo, ele vai liberar nessa fase. É uma liberação do tecido interno, que ele é temporário, é um tecido que foi preparado para receber um óvulo fecundado, no caso de uma fecundação, né? Para se preparar para uma gestação, para uma possível gestação. Quando isso não acontece, esse tecido se desprende e é gerado, então, como ele é rico em vasos sanguíneos, ele se apresenta como sangue. A energia desse período, ela é uma energia que é para dentro, mas ela é para baixo, né? Seguindo o fluxo do sangue menstrual. E as palavras-chave
que regem esse momento seriam o recolhimento, o silêncio, a reflexão. A lua é a lua nova. E aqui eu não estou dizendo que é a lua que está qual a fase da lua, né? Porque nem todo mundo menstrua na mesma fase da lua, mas é a lua correspondente, a energia da lua correspondente. Então, a energia da lua correspondente desta fase da menstruação é a lua nova. E o arquétipo é o arquétipo da anciã. E a anciã vem nos ensinar. O que deveria ser feito nesse momento? Por que a gente deveria olhar para esse momento com atenção? Esse é o momento perfeito para a gente respeitar a limpeza que o corpo está fazendo. Aliás, é um favor que ele está nos fazendo de realizar essa limpeza. Então, se possível, seria muito interessante que nessa fase da menstruação a gente pudesse tirar pelo menos o primeiro dia para repousar, para diminuir as atividades, respeitar o tempo, respeitar o corpo. Se existem dores, né, de cuidar dessas dores. E quais as atividades propícias para isso? A meditação, ficar sozinha, praticar o autocuidado, acompanhar o movimento dessa energia, que é uma energia que se volta para dentro, que é uma energia que olha para si. Então, todo o seu sistema, ele vai responder com muita gratidão, porque nada no nosso corpo e nada na nossa vida é isolado. Tudo está relacionado e uma ação causa uma reação. Então, façamos ações que causem reações boas, que tragam respostas boas. E se a gente sabe se cuidar nesse período, o corpo sabe nos responder com menos dores, com menos desconfortos nessa fase. Então, viver realmente essa fase com prazer é experimentar e se permitir adiar os compromissos. Hoje não vai dar, me desculpa, mas amanhã a gente pode cuidar disso. Tomar chá de ervas relaxantes, manter os pés quentinhos, proteger o útero, e essa é uma dica de uma doula, mesmo que não se esteja num útero gestante, é importante proteger o útero com uma faixa para que essa musculatura dessa região do ventre possa relaxar e possa guardar a sua energia. É bem importante que a gente cuide e olhe para isso. Parece bobagem, né? Mas proteger o útero ajuda muito a nos proteger também. Anotar os sonhos e ideias, criar e fazer rituais. Além do que, né, meditar, que é uma coisa que eu acho que em todas as fases é muito positiva, é muito bem-vinda. Sobre coletar o sangue, né? O que normalmente as pessoas usam? O que é mais conhecido para coletar o sangue menstrual? Ah, o absorvente ou o OB, pior ainda. Mas imaginem vocês que uma mulher, ao longo da vida, ao longo dos seus ciclos menstruais, ela pode usar até 10.000 absorventes. 10.000 absorventes. O que a gente faz com todo esse lixo? Para onde vai tudo isso? E eu fico sempre me perguntando, né? Fazem 10 anos que eu não uso mais absorvente. Fazem 10 anos que eu uso coletor menstrual. Mas eu sempre fiquei me perguntando e me questionando, meu Deus, que lixedo, para que fazer tudo isso? Por que não inventam qualquer outra coisa? E aí começaram a surgir os coletores, que foram, acho que, os primeiros. Posso estar falando bobagem, mas foi a primeira coisa que eu conheci, né? As calcinhas já estavam em teste, já estavam no mercado, inclusive, também. E hoje em dia acredito que elas estejam muito mais evoluídas também. Mas existem outras formas da gente cuidar e coletar esse sangue com consciência com relação ao meio ambiente, tá? Aí eu citei aqui, né, o coletor, o disco menstrual, as calcinhas, os absorventes laváveis, assim, existem muitas coisas no mercado hoje em dia que podem ser usadas para passar por essa fase confortavelmente e de forma segura, né? Porque a gente sempre se preocupa, ai, tá vazando, ai, não sei o quê. Não... É desconfortável, ninguém quer ficar vazando, é... porque, afinal de contas, as pessoas não precisam saber abertamente, né, e descaradamente que estamos passando por essa fase, mas tudo certo, né? Acho que é importante a gente olhar com mais carinho para o meio ambiente também e fazer as escolhas mais conscientes e mais corretas.
Então, o que fazer, né, com esse sangue, menstrual? Uma vez coletado, ele pode ser descartado, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Ou então também, uma coisa um pouco inusitada, que para mim é muito novo, mas que eu vou dividir com vocês aqui, talvez tenha gente aí que já fez, que já praticou, o ritual de plantar a sua lua. A lua entende-se como a nossa menstruação, e plantar a lua significa colocar o nosso sangue de volta na terra. Existiam culturas, dos nossos muito, muito antepassados, em que as mulheres no período menstrual sentavam na terra recém-arada para devolver o sangue delas para a terra. Afinal de contas, como eu falei lá no início, ele é um sangue muito rico em nutrientes. Ele é um sangue muito poderoso, o sangue da vida, é sagrado. Então elas, na sua sabedoria, a pintar com o sangue também é uma. Eu já vi sobre colocar no terceiro olho também. Aí eu já acho um pouquinho demais para mim, a pessoa Larissa. É, mas acho que talvez seja uma coisa aí para qual eu tenha que olhar, né, para trabalhar um pouquinho mais. É, mas elas tinham essa consciência, né, de que o sangue ele é uma coisa poderosa e que ele precisa ser devolvido para a terra para cuidar e oferecer de volta para a natureza toda essa potência, que vai cuidar das plantas, que vai também ajudar a alimentar uma tribo, por exemplo, porque vai ajudar no desenvolvimento de toda uma colheita, de toda uma safra. E aí a gente passa lá para nossa fase pós-menstruação. O que que acontece com a gente depois que esse sangue desceu, depois que esse sangue saiu da gente? A fase pós-menstruação, ela já começa ali nas últimas gotinhas, né, da nossa menstruação, ou então ela já começa um pouquinho antes ainda. Vai depender de cada corpo, vai depender de cada mulher, de cada dinâmica energética. E o que que essa fase envolve? Essa fase, ela envolve olhar para fora, é uma fase em que a gente está muito voltada para os outros, para a sociedade. É muito interessante que quando a gente sabe disso, a gente começa a observar e fala: "Nossa, como eu estou disposta a contato social, eu quero ver as pessoas, eu quero fazer as coisas, eu quero estar em grupo". Então é muito favorável. A subida do estrógeno nessa fase, ela é muito favorável, para os movimentos externos, ela aumenta a nossa energia vital, a gente fica muito disposta, a gente quer ir fazer. Então a energia ela já está para cima e voltada para fora, e tem a ver com esse aumento da nossa energia vital. É perfeito para a gente aumentar a quantidade de atividade física, o contato social, a espontaneidade, a autoexpressão, a gente fica voltada para o mundo. A lua dessa fase, a energia da lua dessa fase é a lua crescente. E o arquétipo é o da donzela. As relações, então o estado emocional dessa fase manifesta a nossa relação com a criança, com as crianças e com os homens da nossa vida. Porque nos coloca com a nossa criança interior e com o nosso lado masculino. E aí é muito interessante que se a gente tem alguma dificuldade com a nossa criança interior, a gente também, direto nessa fase pós-menstrual, a gente pode experimentar irritação. Ou até mesmo melancolia. Porque essa criança ela pede um espaço para nossa durona, nossa pessoa durona, ela pede um espaço para brincar, para sonhar, para se divertir. E aí, se a gente não atende essa criança interna, nessa fase a gente se torna irritável, facilmente. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu já. E hoje eu consigo observar e entender, nossa, mas faz todo sentido. Que quando a gente se permite brincar, quando a gente se permite viver, eh, mais solta, mais espontâneo, mais, sabe, deixa rolar, curte, aproveita. Quando a gente se permite fazer isso, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. A gente não fica aquela rabugenta, chata, que é o que se manifesta quando a gente não se permite viver essas coisas, tá? Então, quando a gente proporciona, ou quando a gente deixa de proporcionar esse espaço para nossa criança se manifestar, o sistema responde com ansiedade, responde com depressão, a gente às vezes fica mais doente ou de mau humor.
Aí vira aquela rabugenta bem descrita. E quando existe alguma coisa com a nossa polaridade, porque todos nós temos as duas polaridades, a masculina e a feminina, e muitas vezes, em muitos momentos, uma está mais evidente do que a outra, e isso é normal. Difícil mesmo é conseguir o equilíbrio. Mas quando existe alguma coisa com o nosso lado masculino, nessa fase se manifesta assim com mais clareza, mais objetividade. Vamos resolver isso de uma vez. Não é assim que eu quero. A gente se torna muito mais racional, decidida. Né? Não fica naquela coisa, pois é, nananã. Não, o masculino ele vem para bater martelo. Ele vem para colocar as ações para o mundo e para ser decidido e para ser resolvido. Qual é a ação melhor para ser feita, né? Quais as ações que têm que são mais favoráveis nessa fase? Que é um momento de maior clareza, de agilidade, de leveza, né? A mente funciona rápida, a mente é objetiva, a racionalidade está aí a mil. Então, é uma resposta positiva à fase anterior, porque aconteceu, se a gente for olhar para a menstruação como uma fase de limpeza, aconteceu essa limpeza, essa purificação emocional, energética e também psíquica. Então, tudo isso que a gente consegue fazer agora, que nem quando a gente limpa a casa, a gente fala, nossa, que leve que tá aqui dentro, né? A limpeza do corpo, ela traz essa leveza, ela traz a agilidade mental. E se a gente não curte, imagine que se a gente não curte, oi, Ana, que se a gente não permite que essa limpeza aconteça, a gente também não vai se permitir ter uma mente limpa e bem funcionante na próxima fase. Por isso que é muito importante a gente honrar todas as nossas fases. Pode ser ter aí uma que eu não goste muito, mas eu tenho como aproveitá-la da melhor forma. E viver essa fase da pós-menstruação com prazer é usar essa energia fazedora para colocar os projetos que estão no papel em execução, para aumentar as atividades físicas, para anotar todos os sonhos, para sair com os amigos, para se divertir, para se colocar no social, para caminhar na natureza. Então, tudo movimento, é atividade, é grupo, é para fora, é externo. Temos alguma coisa? A Ana almoçando com a gente. Muito bem. Fase da ovulação, então. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa ovulação. A ovulação é um momento de equilíbrio de energia. A energia ela atinge o máximo da sua luz, assim como a lua cheia. Né? E até porque a energia da lua relacionada a este momento da ovulação é a lua cheia. E ela acontece quando esse estrógeno atinge o seu pico na corrente sanguínea. Então, logo depois da liberação desse óvulo, a nossa energia já passa para a próxima fase. Esse momento do ciclo ele é muito curtinho. E a energia do momento é de equilíbrio, é de restauração da energia, porque antes a energia estava subindo, depois ela vai descer e depois ela vai ficar baixa de novo. Então, 2 momentos de equilíbrio, na verdade, é o momento da ovulação e depois na menstruação de novo, né? Que aí o corpo se prepara para de novo subir o nível de hormônio. A lua, já falei que é a lua cheia, e o arquétipo, então, é a mãe, porque ela traz uma energia muito cuidadora. Cuidar de quê? Do que der. Cuidar de quê? Do que eu tenho para cuidar. Do outro, do ambiente, da gente. Só a gente vê muito que acontece por aí que as mulheres cuidam do marido, cuidam do companheiro. Aí eu acho que tá um pouco distorcida a coisa, mas que em muitos casos é difícil de reconhecer, inclusive para a gente que pratica este cuidado exagerado ou assume às vezes de mãe do nosso companheiro. Mas esse maternar ele está relacionado com tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Dá para maternar tudo, tudo que a gente tem, tudo que a gente
Todas as nossas relações é possível maternar. Dá para ser mãe de cachorro, dá para ser mãe de gente, dá para ser mãe de planta, dá para ser mãe de sonhos, dá para ser mãe de projetos, dá para ser mãe de muitas coisas, inclusive, e mais importante, da gente mesmo, a auto-maternagem, que é o maior desafio das mulheres de hoje, porque a gente olha para todo mundo. A gente lembra de olhar para todo mundo nessa vida, cuida de todo mundo, se anula para um, se anula para outro. Ah, não, eu te atendo primeiro e depois eu. Mas a gente se esquece. Então, o arquétipo da mãe, ele carrega essa energia da gestação, não energia de gestar de verdade, mas energia de uma. É, por exemplo, gestar uma ideia, gestar um sonho, um plano, alguma coisa para o futuro. E essa energia tá para fora, ela tá totalmente iluminada. E a gente pode fazer uma correlação com as gestantes, né? Quantas vezes a gente fala: "Nossa, como tu tá iluminado. Nossa, tu tá brilhando". E e é isso. É a fase do gestar, é a fase da ovulação que com a gente onde a gente tá mais bonito, onde a gente tá mais viçosa, onde a gente se sente bem com a gente mesma, o corpo tá bonito, a gente se sente, né, legal, vaidosa, quer se mostrar, tem tudo a ver com isso aí. E o nosso lado mãe, né, os pontos de atenção relacionados ao tema maternar, eles são observados na forma como a gente se relaciona com as tendências desse arquétipo, com esse cuidar. Né, amor e dedicação, eles têm a ver com entrega, com soltar, com abrir mão, com perder o controle, entre aspas. A gente consegue lidar com isso? De verdade? A gente consegue se entregar e se doar de verdade? Consegue dizer assim: eu confio, faz do teu jeito, principalmente quando tem a ver com pessoas que a gente gosta muito, né, ou são nossos filhos de verdade. Tem certeza? Eu, se fosse tu, faria diferente. Será que não é melhor fazer dessa forma? E a gente fica aí, se metendo, indo pelas beiradas, tentando mostrar um outro caminho, tentando forçar a nossa versão das coisas, quando na verdade a gente podia simplesmente deixar que as coisas acontecessem, porque não é nosso problema. Então tem muito a ver de como a gente lida com o nosso servir, com o nosso doar, com o nosso entender que o outro realmente tem as suas, eh, preferências, e que ele é, sim, uma pessoa consciente, que ele é capaz de fazer como ele quer e como ele merece. E a relação com a nossa mãe é muito, colocada em voga nessa fase, porque a maternagem de nós mesmas, ela tem a relação e das nossas relações como um todo, né, não só conosco mesmas, mas ela tem uma origem na relação com a nossa mãe. A cura da nossa energia feminina, ela passa pela cura da relação com a pessoa da nossa mãe. Porque quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, a gente vê a nossa mãe como mãe. Então, tudo que ela faz, a gente não separa a pessoa da mãe. Entendem o que eu quero dizer? Tudo que ela faz, a gente coloca no mesmo balaio de gatos, que é o balaio mãe, né? A sacolinha mãe, ser mãe. Tudo que ela faz, como ela sente, como ela reage, como ela cuida, como ela ama, como ela dá beijo, como ela abraça, tudo isso para nós é o significado do todo ser mãe. E a gente carrega isso como uma verdade para o resto da nossa vida. Todos os defeitos, todas as qualidades, tudo isso é mãe. As qualidades e os defeitos não são da pessoa, elas são da mãe. E a ovulação, ela abre o campo para essa cura relacionada à maternidade, com a pessoa da nossa mãe e, consequentemente, com aquilo, com a forma como a gente se comporta como mãe dos nossos filhos, com as nossas relações. E é muito interessante observar que quantas vezes a gente não quer ser mãe da nossa mãe. Quando a gente fica adulta, a gente acha que precisa dizer: "Mãe, para de fazer isso!" Ou "Mãe, por que que tu não faz de tal forma?" Mas a mãe da gente é mais madura que a gente, ela sabe, ela é mais vivida que a gente, ela sabe o que ela tem que fazer e o que é melhor para ela. A vida é dela, sem mais. A gente tem que parar de querer ser mãe de quem não é nosso filho, de quem não é nosso filho de fato.
E eu tenho uma frase atualmente, desde muito pouco tempo, em que eu digo: "Eu tenho só 2 filhos". O resto e a gente, assim, muito inclusive no negócio, né, no network marketing, na no negócio de doTERRA, a gente tem uma tendência de querer ser mãe do nosso time, da nossa equipe, da nossos dos nossos líderes. Mas a gente não é mãe de ninguém, eu tenho só meus 2 filhos em casa e são eles que precisam da mãe Larissa. O resto, o resto é o resto. Que depois de um certo momento as mães ficam pior que as nossas crianças. Pois é, né, mas aí eu costumo usar também o pensamento de que este problema não é meu. Esse problema não é meu, cada um com seus problemas, e e cada um, desde que ainda haja aí uma capacidade mental para tomar decisões, cada um toma as suas. Mas essa fase da ovulação, ela é uma fase perfeita para a gente olhar para isso, como a gente se comporta como mãe. Porque mulheres, elas gestam, elas parem, elas maternam, muitas coisas, né, e como eu falei antes, além de crianças, não são só crianças. São projetos de vida, projetos familiares, projetos profissionais, financeiros, tudo. Tudo a gente, né, pensa, a gente fica gestando essa ideia por muito tempo até que ela finalmente vai para fora, ou não. Porque o fato é que muitas pessoas conseguem gestar muitas ideias, mas elas não conseguem parir. E aí essas ideias elas morrem, assim como o óvulo não fecundado, ele morre no nosso corpo, porque não foi nutrido, porque não foi amado, porque não foi fecundado, né. Mas as ideias que não são paridas, elas morrem por falta de nutrição e de amor, e quem dá nutrição, quem nutre, quem ama é a mãe. Outras pessoas, elas não conseguem gestar nem parir, mas elas sabem cuidar dos projetos que outras pessoas deixaram para trás, que pariram para o mundo e não souberam cuidar. Então elas sabem como nutrir, como amar, e isso acontece, se a gente for observar, acontece muito com as amizades. Se a gente não cuidar de uma amizade, se a gente não nutrir essa amizade, ela não vai durar. E aqui repetiu um slide. E essa fase da ovulação, ela traz a energia da guardiã. A energia da guardiã, ela tem o nome de mãe de mim mesma. E ela ensina a dar tempo e dar nutrição para nós mesmas. Então, desde que a gente se existe uma crença, existe uma coisa na sociedade atual que é assim: eu sofro, logo eu sou vista como, nossa, uma mártir. É bonito sofrer atualmente, sabe? Quem sofre tem status. É bonito, é tão bonito sofrer que quem vive no brilho, quem vive, na vida, assim, que se coloca, que se aceita como uma pessoa que tem brilho, que tem prosperidade, que essa pessoa ela é mal vista, ela vive, entre aspas, no pecado. Oi? Não deveria ser normal viver assim? Não deveria ser bonito viver assim? Não, mas a gente dá, os méritos e os louros para aquelas pessoas que sofrem. Muitas sofrem porque querem, né, não podemos esquecer disso. Mas essa mãe de mim mesma, ela me ensina que é importante olhar para mim. Então a gente precisa ter coragem de limpar também nessa fase aquelas crenças, todas aquelas crenças que a gente traz com a gente que nem na verdade nem são nossas, né. Aquela crença de que sofrer é bonito, que eu acabei de falar, e que a gente tem que se diminuir, que a gente tem que aceitar. Não, a gente agora nessa fase aí é o momento de ter a coragem de se libertar disso aí, dizer: "Não, isso aqui não é meu", entrega o pacotinho para quem entregou pra gente, devolve aí com todo amor e carinho e respeito, mas não é mais meu esse peso. Então aqui é o momento de eu poder aceitar quem eu sou, de poder aceitar o meu brilho, de manifestar ele sem nenhuma restrição, assim como a lua cheia faz. Ou ela pede licença para brilhar? Graças a Deus que não, né, porque se alguém dissesse que não, talvez ela não viesse. E eu adoro ver a lua cheia. Vocês conseguem entender isso? Os desafios que se manifestam nessa fase, normalmente estão relacionados com a nossa saúde feminina, né.
a gente já sabe que essa fase da ovulação, ela traz as questões relacionadas a maternar, relações com a nossa mãe e a nossa relação de maternagem com todas as coisas e relações que nos rodeiam. Então, as dificuldades que nós temos nesses processos afetam a nossa saúde feminina. Principalmente questões que envolvem ovários, ovulação, trompas e seios. Então, as respostas sobre a direção para qual a gente deve olhar em cada fase é o nosso corpo que dá. E é nossa responsabilidade observar, reconhecer e buscar a forma para resolver isso. E aqui eu trago uma atenção específica, assim, para a nossa autorresponsabilidade. Tudo é autorresponsabilidade. Não existem problemas, existem resultados. Considerando que tudo é energia, tudo aquilo que eu faço tem uma resposta. E essa resposta, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, mas ela não deixa de ser uma resposta. Então eu preciso olhar para essa resposta com toda a minha autorresponsabilidade e entender que isso é resultado das minhas escolhas. Dito isto, vamos falar sobre como viver essa fase com mais prazer, a fase da ovulação com mais prazer. É lógico que a ovulação está relacionada à gravidez. Claro, quem quer, quem é tentante, né, fica lá calculando os dias e procurando os dias férteis para o ato. Mas não necessariamente só voltado para isso, porque é nessa fase que a gente está aberta, que a gente está mais disponível, né? A nossa energia está mais disponível a receber. Né? E é uma fase muito com essa voltada para essa atividade. Também é uma fase boa para se dedicar às práticas de purificação das relações, como com o Ho'oponopono, por exemplo. Né? E de reconhecer, de olhar para si e reconhecer os seus dons. No que eu sou boa? No que eu sou ótima? No que eu sou maravilhosa? De se valorizar. E agora a gente vai para a fase da pré-menstruação. A pré-menstruação é a descida para o mundo das sombras. Nossa, que treva! Calma, calma que eu vou explicar. Que é, de novo, né, a descida os níveis de progesterona que aumentam, o estrógeno diminui, a progesterona aumenta, e gera no nosso corpo aquele inchaço que aparece lá na barriga, que aparece nos seios. Tem um aumento da sensibilidade, a gente fica meio chorona. Pode ser que a pele fique feia, pode ser que não, pode ser que a gente tenha mais pelos, pode ser que não. Cada corpo é um corpo e reage diferente. Então, se não houve fecundação na fase anterior, o corpo vai voltar aos seus padrões inférteis e vai dar sinal, né, de acordo com esses sinais que eu falei ali antes, ele vai dar os sinais de que a próxima menstruação está se aproximando. A energia dessa fase pré-menstrual, ela é descendente e para dentro. Ela de novo vai voltar a gente para o mundo interior. E as palavras-chave, na verdade, são exposição das emoções. Tá, mas não era para dentro? Sim. A gente vai olhar para dentro e todas aquelas emoções que a gente escondeu lá nos cantinhos da nossa alma, elas vão começar a ser colocadas no meio da sala. No meio da sala, para a gente olhar para elas assim, de cara. A lua relacionada é a lua minguante. A lua minguante, ela vai diminuindo de tamanho, ou seja, a luz dela vai saindo, né? E, na verdade, essa luz vai sendo jogada lá para onde antes tinha sombra. Para a gente justamente ver tudo aquilo que a gente escondeu. O arquétipo relacionado é o arquétipo da feiticeira. A feiticeira, ela é uma mulher que transita entre os mundos e ela não aceita que a gente tenha muitos véus na nossa frente. Então ela traz e leva muitas informações e possibilita que alguns desses nossos véus sejam removidos. E ela tem uma forma muito interessante de agir, que é como se ela pegasse aqueles problemas que a gente escondeu lá no cantinho da nossa alma, aumenta eles de tamanho e coloca bem na nossa frente. Nos forçando a olhar para aquilo ali e dizer, opa, tem coisa aqui, o que é isso? E quando a gente
guarda muitas coisas ao longo do nosso ciclo, quando a gente fica dizendo o tempo todo sim para o outro e não para a gente, por exemplo, e que é a maior das causas disso aí, vem a irritação, vem a raiva, vem a melancolia, vem a tristeza, vem aquela mulher meio histérica, de baixa autoestima, que é como a gente conhece a TPM. Ah, ela tá de TPM. Não, ela tá se acertando com aquilo que ela deixou de fazer para ela. Na verdade é isso. Ela tá se acertando, ela tá em conflito com tudo aquilo que ela tá vendo e que ela fez contra ela nos últimos tempos. É uma fase de acerto com a gente mesmo, sabe? E aí, algumas perguntas importantes que a gente tem que dar atenção nessa fase. O que que ativou essas emoções em mim? Qual foi o gatilho que me fez entender ou que me fez explodir aqui? Que situações foram essas? Tem a ver com a minha criança, meu filho? Tem a ver com o fato de eu estar forçada a fazer uma coisa que eu não queria? Tem a ver com o fato de eu não saber dizer não? Quais são os pensamentos que vêm sempre de novo e de novo na minha cabeça nesta fase? Quais as emoções mais difíceis de lidar? Puta, eu fico com uma raiva que eu nem sei o que fazer com isso. Mas por que que essa raiva tá aí? Por que que ela tá aparecendo? Como é que você age quando tá mais sensível nessa TPM? De novo, as respostas dadas a essas perguntas aqui vão te mostrar o caminho a seguir para encontrar a cura dessas coisas. De novo, cada ciclo é uma oportunidade de cura. Cada ciclo nos dá uma nova chance de olhar para um pontinho diferente do nosso ser, para um pedacinho diferente do nosso ser e curar e melhorar aquilo ali, para ir ficando cada vez mais inteira, sabe? Como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai colocando uma pecinha, vai colocando a outra, vai colocando a outra, e a cada ciclo a gente vai ficando mais inteira. É o momento ideal para trabalhar a relação com a nossa mulher adulta, com a nossa firmeza amorosa, com a nossa força de vida, com o nosso poder de sedução. Sedução, não esqueçam, sedução e sensualidade são naturais somente para quem sabe exatamente quem é e tem a consciência de todas as suas limitações, que conhece os seus limites. Que quando eu sei exatamente quem eu sou, eu sei até onde eu posso ir. E isso me faz uma pessoa tão poderosa que eu fico extremamente atraente. Então é muito importante que a gente se conheça. E tudo isso, todo esse poder feminino, ele vai vindo de uma forma muito natural, não fica forçado. A gente fica sedutora naturalmente. E é como eu falei antes, né? A lua minguante é quando a luz ela começa a ir para o lado que tinha sombra antes. Então ela vai se movendo, ela vai evidenciar tudo aquilo que a gente escondeu. Escondeu porque quis, escondeu porque escolheu esconder, escolheu porque não tinha coragem de olhar. Mas essas energias psíquicas e físicas, elas estão em movimento para dentro. E é uma oportunidade de amar, de curar e de ouvir a nós mesmas, a nossa verdade. E é aqui que a gente consegue reconhecer todo o lixo que está aí no nosso sistema e que a gente vai possibilitar, permitir a remoção na próxima fase, quando a lua virar, que é a nossa menstruação. Lembra lá no começo que eu falei que a menstruação era purificação? É aqui que a gente coloca todo o lixo dentro do saco de lixo e entrega para a menstruação. E ela vai levar embora do nosso sistema tudo isso que a gente não quer mais. Os desafios da fase pré-menstrual estão justamente relacionados às emoções, porque a gente não sabe nem mesmo definir as emoções às vezes que a gente sente. Então, controlar é mais difícil ainda. E guardar isso dentro da gente é uma tendência muito normal. Ah, não quero largar, não quero soltar, é meu, é difícil, né? Mas a gente tem que reconhecer, tem que entender o que que é, entender os gatilhos disso aí para conseguir tratar. Viver essa fase com prazer é quase como voltar lá para a fase da menstruação, tá? A gente vai silenciar de novamente, a gente vai dar tempo pra gente, reduzir as atividades, se alimentar com alimentos leves e frescos, aproveitar para meditar. É uma ótima fase para usar oráculos, para a gente entender melhor as emoções do momento, sabe? Porque é aqui que as emoções afloram, então usar o oráculo a gente consegue
ter um direcionamento para saber o que é aquilo ali. Anotar os pensamentos, as emoções e se organizar, se preparar para a menstruação. Porque a partir do momento que a gente entende que menstruação é purificação, é importante que a gente se prepare e viva e receba essa menstruação com amor. Senão, nosso sistema vai estar sempre cheio daquilo que não precisa. Daquilo que a gente insiste em ficar guardando, em reter. E não vai dar em boa coisa isso aí. Energeticamente falando, no primeiro momento. E depois, é claro, já no plano físico, as coisas vão, de uma forma ou de outra, aparecer. Os rituais com o sangue menstrual, eu já falei, né, sobre plantar a lua. E é uma coisa que, quando eu li, eu pensei, nossa, que negócio mais estranho. Fiquei me questionando, né? E aí vem todas aquelas crenças que a gente tem. Será que não cheira? Será que não atrai moscas? Será que não sei o quê? Sabe? Essas as coisas assim que a gente aprendeu. Eu não sei se vocês já viram em algum momento ou já escutaram de alguém. Na minha família morava no interior, meus avós, e eles tinham vaca, boi, vaca. E eles carneavam os animais com uma certa frequência, né? E a mulher, não sei se vocês já ouviram sobre isso, a mulher menstruada, ela não poderia participar do momento da lida com aquela carne. E eu, muito curiosa, muito questionadora, criança, né? Estava acontecendo, e claro que, né, as crianças, não é legal as crianças estarem nesse momento e tal, afinal de contas é uma vida que se vai, né? Não vou entrar nesse mérito também. Mas aí, uma tia minha não estava presente, e ela sempre ajudava nessas situações, e eu, mas por que ela não tá lá? Aí me explicaram, né, que não, que ela tá neste momento, ela, né, está menstruada, e ela não pode participar do momento de carnear o animal. Viu, mas por quê? Porque estraga a carne. E na minha cabecinha de criança, eu comecei a engenhocar um monte de coisa. Eu fiquei pensando, mas meu Deus do céu, por quê? O que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem uma mulher estar. Para mim, não fazia o menor sentido, eu achava aquilo péssimo, sabe? Eu não conseguia entender a relação das coisas. Se em algum momento, por alguma infelicidade da vida, deu o acaso que uma mulher menstruada estivesse junto e a carne estragou, não sei. Não sei de onde que tiraram isso. Mas o que me foi dito foi isso: estraga a carne, não pode participar. E até hoje tem gente que faz isso e acredita nisso, né? Enfim, eu não consigo achar ainda uma relação. Se alguém aí tiver uma explicação para me dar sobre isso, que seja plausível, compartilha para, né, eu conseguir compreender melhor e dividir com as pessoas que também têm essa mesma dúvida. Nós não vamos praticar esse exercício agora, até porque é um texto, é uma coisa que cada uma tem que fazer sozinha, fazer na sua intimidade. E eu vou deixar esse exercício disponível, então, no YouTube, se possível, se for possível, acho que sim, na descrição do vídeo eu consigo deixar disponível. Ou, para quem me conhece, quiser me chamar para passar isso aí, eu faço também, tá bom? Aqui eu trago as referências bibliográficas que eu usei, tá? A Lua Curandeira, o livro A Lua Vermelha, e o Diário da Sacerdotisa da Lua também, que tem informações bem interessantes e possibilita a gente fazer um diário do ciclo menstrual, dia a dia, para ir acompanhando as manifestações do nosso corpo, o que o corpo traz, como a gente se sente, como a gente se prefere nesse momento, como varia a visão da gente mesma, né, ao longo desses 28, 30 dias, tá? Então, a todos que participaram da aula, muito obrigada. Eu vou ainda pensar se eu vou deixar essa live disponível no Instagram. Pode ser que talvez por pouco tempo, tá? E logo depois eu deleto. Mas a aula de verdade vai estar disponível no YouTube. Vou compartilhar o link com vocês.